Olha, Victor Paiva, João Costa, Paraíba, atenção, nós já estamos ao vivo com o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, filiado aos quadros do PDT, e é um dos nomes lembrados na disputa pela presidência da República em 2018. Já está conectado com o Correio Debate ao vivo. Ministro, boa tarde, prazer tê-lo aqui. O senhor fala para toda a Paraíba pelo sistema Correio de Comunicação. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, um grande abraço a você, muito obrigado pela oportunidade que me dá de abraçar a boa gente brasileira, minha irmã nordestina em tudo por tudo, a mesma tribo do Ceará, da querida Paraíba. Cumprimento também o Victor Paiva, o João Costa, e me coloco à disposição de vocês. Ministro, essa semana nós estamos entrevistando grandes nomes da política nacional e o senhor está inserido nesse contexto. Qual é, nesse momento, a sua avaliação de Brasil? A crise, governo Michel Temer, a Operação Lava Jato misturada a tudo isso, essa crise de identidade de diversos segmentos da política e as saídas que esse país precisa para voltar a crescer e se desenvolver. Essa é a sua primeira opinião que o Correio Debate quer que o senhor faça, expresse para toda a Paraíba nesse momento? Eu estou muito preocupado, Gilvan, muito preocupado mesmo, porque mesmo um homem experiente, vivido como eu, fui prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ajudei a fazer o Real como ministro da Fazenda, ajudei a fazer o projeto São Francisco sob a liderança do presidente Lula, já fui candidato a presidente 2 vezes, já fui deputado 3 vezes, 2 estadual, uma federal, já vi as coisas do enfrentamento à ditadura. Eu digo a você com toda a segurança, eu nunca vi um desenho tão ameaçador sobre a sorte da nação brasileira, da família brasileira, como esse que nós estamos vendo. O sintoma mais grave é o seguinte: nesse instante nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados, mais de 10 milhões de brasileiros empurrados por biscate, por trabalho informal, correndo do rapa, né, nas cidades do Brasil lá fora, na antivéspera ainda tentando trabalhar com decência de um genocídio que mata os jovens pobres, negros, caboclos dos nossos bairros das grandes médias cidades do Brasil lá fora, presas fáceis do narcotráfico, do contrabando, do crime organizado, ante uma absoluta impotência do Estado brasileiro. Diante disso, que um problema desse tamanho, sem falar no drama da saúde, no drama da violência, etc., você tem o povo olha para a política. E olhando para a política, infelizmente, o que vem daí é uma crise sem fim e parece que os políticos perderam completamente a noção, por maioria, naturalmente, porque tem muita gente agarrada ainda na luta do povo, mas os políticos, por maioria, perderam a compostura, perderam a noção. É a votação de coisas contra as pessoas pobres, assim como o Modis mudou, votação contra os aposentados. Como é que alguém pode defender que um trabalhador rural do semiárido da Paraíba tem a mesma idade mínima para se aposentar de um engravatado na Avenida Paulista? Isso é uma indignidade, é uma violência, né? Sem falar na ladroeira que chegou ao Palácio do Planalto. Nós não estamos governados por um grupo de políticos, estamos governados por uma organização criminosa, por uma quadrilha, que tem exceções naturalmente, mas quem manda no Brasil hoje é uma quadrilha de bandidos. Diante disso, o povo está assustado, está com o pé atrás, está descrente da política, não tem um jovem mais que queira entrar na política, e isso é uma tragédia, porque a única saída para a luta é a política. Quer dizer, se você não, a humanidade não inventou ainda um jeito de resolver as coisas coletivas, comunitárias, preço do feijão, a segurança, a educação, senão a política. Se você tem a política controlada por bandido e o povo que é honesto trabalhador desacredita da política, veja o tamanho do abacaxi que nós estamos. 12h47, conversando com o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ao vivo. Victor Paiva, sua pergunta. Ciro, boa tarde. O senhor fala de uma quadrilha no governo, mas recentemente o noticiário todo ele, inclusive o judiciário, com vários apontamentos. No PT, os 2 governos, 3 governos do PT, também com vários escândalos. O senhor também classifica que nos governos do PT havia uma organização criminosa administrando o país? Centralmente não, mas o PT cometeu graves erros pelos quais nós não podemos desculpar. Repetir as coisas do Fernando Henrique, veja bem, não dá para perdoar. Nós estamos dizendo ao país, e eu fui aliado do PT a vida inteira, embora tenha diferenças importantes e tal, disputei a presidência contra o Lula, e no segundo turno, dado que eu tenho que ter humildade, eu votei no Lula. Como votei no Lula em 89, já era prefeito de Fortaleza. Então é uma aliança, é uma solidariedade.
mas não perco a minha independência, meu compromisso com o povo. Por que eu ganho as eleições no Ceará? É porque eu faço qualquer sacrifício para não romper minha fidelidade aos interesses do Brasil e ao povo que confia em mim. E eu vejo o que aconteceu 3 dias atrás. Nós estamos dizendo para todo mundo no Brasil que nós estamos num golpe de Estado. Aí os cabas do outro lado dizem que não teve golpe não, que foi votado no Senado e tal. Ora, se nós tivermos razão e tiver tido um golpe de Estado, quem fez o golpe de Estado foi o Senado. Quem presidiu o Senado na data do impeachment e quem votou pelo impeachment da Dilma? O Renan Calheiro, com quem o Lula estava agarrado anteontem em Alagoas. Não é que a aliança não seja importante, eu sou um velho político, a gente faz aliança, tem que fazer, ninguém é dono da verdade. Aliança é indiferente, a gente às vezes o povo ignora, mas a gente às vezes está aliado de um, diferente da aliança com o outro. Isso é normal da política, desde que tenha uma razão superior para fazer as coisas. Agora, se a gente diz que tem um golpe de Estado, e essa é a narrativa central que a gente está fazendo para comover o povo, os que fizeram o golpe são os algozes da nação. E o PT vota no Eunício Oliveira para presidente do Senado, que está processado aí em 5 inquéritos por roubalheira. E o Lula deu furnas para o Eduardo Cunha, que está na cadeia. O Lula fez o Eduardo Henrique Alves ter prestígio, está na cadeia. O Lula prestigiou a Dilma, botou o Gedel Vieira Lima na Caixa Econômica, que está na cadeia. Então isso é uma coisa muito dura, muito clara, e que a gente tem que aproveitar enquanto a emoção da eleição não acontece, para a gente conversar as coisas seriamente, né? E eu vou fazer isso. Por mais que eu seja amigo, companheiro, não dá mais para deixar essas coisas e ficar alisando esses erros. 12h50, seu João Costa, da nossa bancada também, ministro, também lhe pergunta nesse momento. Boa tarde, ministro. Digamos assim, no eventual governo Ciro Gomes, a partir de 2019, que medidas o senhor revogaria que estão sendo tomadas agora? O senhor... Duas. Pois não. Desculpa, João, te interrompi. Na questão trabalhista, com essas reformas que foram feitas, e que recado o senhor manda para aquelas empresas multinacionais que estão se habilitando para este pacote de privatizações? Boa tarde. Bom, vamos lá. Primeiro, a reforma trabalhista é uma necessidade da modernização das relações brasileiras. Eu estou aqui em Porto Alegre, fui convidado pela Associação do Juízo do Trabalho, quer dizer, nem sequer foi como político eu fui convidado, mas o único militante para discutir a reforma trabalhista. E a gente debulha aquilo ali, é uma coisa absolutamente selvagem, que persegue o pobre, o desprotegido do sindicato poderoso, enfim, que bota um sujeito que é vítima de um mau empregador, que por exceção existe muito, ainda que não seja a regra, sem qualquer tipo de proteção, transformando o trabalho, que é o valor mais nobre de uma sociedade sadia, numa mercadoria tipo 1 quilo de sal e meia dúzia de banana. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. Então isso é preciso revogar e convocar um debate para o que é necessário fazer para modernizar, para que o trabalhador seja parceiro da empresa. Quando a empresa vai bem, ele participa do resultado. Quando a empresa vai mal, ele se sacrifica junto para salvar a empresa e os empregos e a comunidade de trabalho e produção. Isso é o que o mundo moderno faz. A outra é essa tentativa estúpida de resolver o desequilíbrio fiscal profundo. O senhor Michel Temer está quebrando o Brasil. Você vai ouvir, vamos prestar atenção no que eu estou lhe dizendo, de ouvir da Paraíba. Ali no ano 18, no ano que vem, o Brasil vai ficar muito perto de não dar conta de pagar as contas e de nem pagar os funcionários federais. Coisa que não temos há muitos anos, ou talvez não tenha tido nunca na história. Portanto, a parafunda, né, a gastança para comprar deputado, a fisiologia, a dispensa de pagamento de imposto por sonegadores, é a farra que está em Brasília. Pois bem, então é preciso ter austeridade, consertar as contas públicas, etc. Como é que eles resolveram fazer? Resolveram fazer um tabelamento da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, pelos próximos 20 anos. E deixar a maior despesa, a mais antissocial e inexplicável da despesa, que é o juro para banco, que só esse ano vai levar 482 bilhões de reais, o dinheiro que falta para a saúde, para a segurança, para 10 mil banqueiros abastados, 10 mil famílias abastadas via sistema financeiro. Então, isso, evidentemente, não se sustenta. Isso vai ter que ser revogado, porque a administração pública vai colapsar. Fora isso, a gente tem que discutir as soluções reais para os problemas. Não é que o Brasil não precisa de uma reforma fiscal, precisa. Não é que o Brasil não precisa de uma reforma previdenciária, precisa. Mas uma coisa é você fazer uma reforma
mantendo o privilégio dos barões e passando o custo por lombo do trabalhador e da classe média. Outra coisa é você cobrar de quem pode pagar mais e cobrar menos de quem pode pagar menos. Ministro, o senhor em 2010, numa entrevista à imprensa nacional, classificou o PMDB como um ajuntamento de assaltantes. 7 anos depois, o senhor continua com esse mesmo conceito? Agora piorou. Evidentemente que eu sempre ressalvo a exceção, porque a gente não pode generalizar. Estou aqui em Porto Alegre, como ele disse. Ontem eu dei um abraço fraterno e respeitoso no velho PMDBista, que é o Ibsen Pinheiro, que é um homem decente, que presidiu a Câmara, foi caçado muito injustamente e tal. Eu conheço, enfim, muita gente do PMDB, Jaba Vasconcelos, Pedro Simão, isso é uma gente de quem eu sou amigo, porque eu tenho respeito por Requião, e então eu faço uma vírgula, mas hoje o ajuntamento que tomou conta do país é uma quadrilha. Eu não estou dizendo isso com prazer, nem com satisfação, não, eu digo com muita dor no coração. E veja, estão presos. E se eu dizia lá atrás e ninguém queria acreditar, agora a parte desse grande está presa. O Michel Temer é o primeiro presidente da história do Brasil processado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. E por quê? Porque foi pilhado de madrugada conversando com um gangster, conversa porca, e nomeou um camarada que a Polícia Federal filmou, foi receber do gangster uma mala de dinheiro na pizzaria em São Paulo, e era para entregar para o Michel Temer em plena Operação Lava Jato. Imagina o que esses camaradas faziam quando não tinha a Operação Lava Jato. Eles não têm o menor respeito, o menor pudor, é uma quadrilha, diga você com toda dor no coração. Ô ministro, o senhor se arrepende de ter dito num vídeo, no dia de uma das fases da Operação Lava Jato, que se a turma do Moro fosse lhe prender, o senhor recebia eles na bala? Não me arrependo não, porque eu nunca disse isso. O que eu disse foi o seguinte: pegaram um jornalista tipo vocês, o Moro mandou prender um jornalista, tipo um jornalista humilde. Se fosse o William Bonner, ele não fazia. Né? Mas só pegou um jornalista humilde, como qualquer um de vocês, e levou preso, para forçar o cabo a dizer quem é a fonte da informação verdadeira que o cabo publicou. E eu sou um velho lutador pela democracia e sei da importância da liberdade de imprensa, ainda que ela cometa abuso. Talvez alguém que mais sofra abuso de imprensa sou eu. Você mesmo aí está reproduzindo uma coisa que editaram para poder criar uma emulação contra mim. Aí eu, como velho professor de direito, repeti uma obviedade. Eu disse, olha, as pessoas não podem, um jornalista não pode ser preso para revelar a fonte. Isso não tem negócio de dúvida, não está escrito na Constituição, que a liberdade de imprensa é um dogma do Estado democrático e que o jornalista é protegido, é dado ao jornalista a proteção ao sigilo da fonte. Então está escrito na Constituição de que eu sou professor de direito constitucional. Aí o cara perguntou, o que é que o senhor fazia? De qualquer pessoa que, sendo inocente, seja ordenada a prisão dele, tem direito de se defender a bala. Se necessário, evidentemente, que eu não usei um revólver na vida. Ciro, minha pergunta agora diz respeito ao seu projeto para disputar a presidência da República. No PDT, aqui na Paraíba, o senhor tem palanque. Damião Feliciano é deputado federal, o senhor deve conhecer. A sua esposa é vice-governadora, com reais chances de assumir o governo, porque o atual governador Ricardo Coutinho pode disputar o Senado, enfim. O senhor defende que Lígia dispute o governo do estado e o senhor espera o palanque de Damião, de Lígia, na Paraíba? Olha, eu tenho muito apreço por muitos paraibanos, independentemente de partido. Eu tenho amizades muito profundas com muita gente da Paraíba. Entre eles se inclui esse grande brasileiro que faz história na Paraíba, ainda que esteja administrando num ambiente de grave crise, que é o governador Ricardo Coutinho. Eu acho que o mais importante, mas também sou amigo do velho Ronaldo Cunha Lima, que já não está mais entre nós, fui colega dele, amigo íntimo, profundo, conheço o filho, tenho discordado do filho, mas nunca deixei de ter afeição e afeto. Conheço, enfim, tenho boas relações com todo mundo, mas quem vai tanger aí a lógica do PDT é o nosso PDT local. A Lígia é um tesouro que nós temos, ela está como vice-governadora, leal, não tem uma oportunidade que ela não chame a atenção para as proezas do governo da Paraíba, que são verdadeiras. Só para vocês terem ideia, nesse momento tem 23 estados do Brasil quebrados. O Ceará e a Paraíba e o Maranhão são 3 dos 4 só. Tem só agora lá em cima o Amapá e mais ninguém. Santa Catarina está ali no limite, então são 5 estados, mas daqui a pouco só fica nós. Então, às vezes a gente não dá valor ao que tem, mas ali já faz parte desse projeto
e tem todos os talentos, conhece os problemas, enfim. Se amanhã, o que é importante, preservar o interesse da Paraíba, fazer um projeto que melhore o que está precisando melhorar, mas não deixe estar para trás, especialmente deixando aí essa quadrilha que está em Brasília mandar na Paraíba, porque isso faria um retrocesso muito grave. Seu João Costa. Só em resumo, Nilvan, me permita, o senhor vê com bons olhos um projeto com Lígia, por que não, né? Como é que você diz? O senhor vê com bons olhos, com entusiasmo, um projeto de Lígia disputando o governo. Ô, gente, era mesmo que mamão com mel, né? Mas eu não quero é passar o carro na frente dos bois, porque a gente precisa respeitar os caminhos, os tempos e as manhas de cada lugar. E eu sou amigo e irmão da Paraíba, porque sabe da tribo é a mesma. 12:59, ministro, mais uma do nosso colega João Costa. Ministro, o atual ex-presidente Luiz Inácio, ele carrega um estigma de Brizola. O senhor está no partido de Brizola. Que bandeiras, que projetos o senhor resgataria de Leonel Brizola para estes tempos? O Brizola é uma referência extraordinária para o país. Mesmo que tenha sofrido as agressões que sofreu, né, mesmo que tenha reagido com certa dureza e certa inabilidade, porque ninguém tem que agir com habilidade nem delicadeza a um tipo de grosseria como essa que ele sofreu, mas o Brizola foi um governador extraordinário do Rio Grande do Sul. Até hoje a memória dele é reverenciada aqui. O Brizola foi um governador extraordinário no primeiro mandato no Rio de Janeiro, mesmo perseguido pela Globo, tem a marca do maior compromisso de todos, que é a educação, tem o sentimento nacional apurado, né, sofreu o pão que o diabo amassou para defender a democracia no Brasil. Enfim, para nós ele é uma inspiração grande. Agora, o Brasil do século XXI exige uma adaptação e uma modernização do trabalhismo. E isso eu acredito que posso fazer, estou fazendo, adaptando os valores do trabalhismo, que é o compromisso nacional, o compromisso com o desenvolvimento, o compromisso com o enfrentamento da pobreza, da desigualdade, aos tempos modernos, de tecnologia sofisticada, de dinheiro eletrônico, enfim, de sistemas tributários sofisticados, de taxa de câmbio que oscila e hostiliza ou beneficia um ou outro interesse, e tudo isso eu treinei, né, como ex-governador aí do estado, do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado, ex-ministro da Integração Nacional, do próprio Lula. Fiz aí o projeto de integração de São Francisco, tenho um orgulho muito grande de ver as águas chegando, né, na Paraíba, e logo mais vão chegar também ao Ceará, ao Rio Grande do Norte, já atendendo todo o interior de Pernambuco. Isso tudo é uma vida, né, que está à disposição do povo brasileiro. E do jeito que as coisas estão, eu gosto de lembrar que eu estou há 38 anos nessa parada e nunca respondi o inquérito, nem sequer posso ser absolvido. Claro que isso nada mais é do que a minha obrigação, mas é bom dizer, né? Lhe preocupa a perspectiva de disputar a presidência da República com nomes como Bolsonaro e Dória, o atual prefeito de São Paulo, ministro? Não, isso daí dá pra gente tirar a máscara muito ligeiro. O Bolsonaro não é propriamente um farsante. Bolsonaro é um cara que saiu do exército, uma carreira que tem de soldado a general. Ele saiu do segundo posto oficialado, qualquer coisa, quer dizer, nunca brilhou na carreira, nunca procurou, nunca foi um major, nunca foi um tenente-coronel, nunca administrou uma bodega, nunca se aventurou a ser prefeito do Rio, que está lá a maior esculhambação, nunca se aventurou a governar o Rio, que está lá o maior problema de violência, de corrupção, e agora está simplificando para o Brasil, que vai resolver o problema da violência e da corrupção com frase feita. Isso, evidentemente, cabe, não tem problema nenhum, ele merece participar, o eleitorado dele tem o meu respeito, mas eu vou dizer para o eleitorado dele que quem representa autoridade, moral, decência e experiência que ele não tem sou eu, né? O resto eu entendo a indignação de quem está sofrendo com a violência, e a gente precisa botar a mão dura nisso aí, né? E a corrupção não é um problema que se resolva com frase feita, porque se assim fosse, o mundo avançado já teria resolvido. E o chanceler Helmut Kohl, que unificou a Alemanha, foi banido da política por conta de malversação de dinheiro de campanha. Então isso é um problema grave, delicado, que não vai ser resolvido. E se a gente deixar o povo acreditar que a coisa é fácil, que o outro não fez porque não quis, que a gente chegando lá vai descer o paraíso para a terra, isso no dia seguinte vira uma decepção e uma ruptura. E o Brasil não aguenta mais, né? Afinal de contas, parte do problema hoje é a inexperiência da Dilma, a inexperiência do Michel Temer, porque só o Brasil manda para a presidência quem nunca foi testado. Mas você faz a apologia do despreparo, ninguém leva o filho para o médico se souber que o médico não é treinado, não é bem capacitado, mas a presidência que cuida de toda a saúde, qualquer um pode querer ser. Está tudo certo, a democracia, quem manda é o povo. Agora, o outro não, o outro, esse Dória, isso é um farsante, perigoso, né? Milionário com dinheiro público, não tem uma roça, nunca produziu uma arruela,
não tem uma indústria, não tem um comércio, e de onde é que vem esse dinheiro? Mas um montante de dinheiro que acaba tem jatinho rodando para cá e para lá, não dá um dia de serviço ao povo que elegeu ele, para prefeito de São Paulo, não entregou nada, se meteu a resolver o negócio da Cracolândia com esse despreparo, foi um desastre, se meteu a resolver problema de sem teto com água gelada nos nordestinos migrantes humilhados lá que dormem na rua, no frio da peste, jogando água gelada. Isso é o governo dele em São Paulo. E esse cara vai se apresentar para o presidente da República, tira a máscara dele no primeiro debate. Eita. Victor Paiva. Eu tenho uma pergunta sobre a discussão do Congresso em torno de mudanças, possíveis mudanças nas regras eleitorais, a Câmara e o Senado discutindo esse assunto. O senhor, por exemplo, passou por vários partidos, talvez 7 partidos, foi do PSDB, eleito governador pelo PSDB lá atrás, talvez o primeiro governador do PSDB, eu acho que foi o senhor, no Ceará. Fui eu. Pois é, essa quantidade de partidos, o senhor não acha que isso está fazendo mal à democracia do Brasil, não, Ciro? Faz mal à democracia, mas o problema não é esse, pelo menos centralmente. O problema do Brasil não são os pequenos partidos, que, embora seja uma deformação de um país que saiu de uma ditadura, né? E é natural que a gente entenda que saindo de uma ditadura que engessou tudo, a gente tem um período curto de democracia e explode para o outro lado. Já está na hora, evidentemente, da gente colocar um freio de arrumação nesse negócio, e isso se resolve com cláusula de barreira, né, que é a cláusula de desempenho, que já existia e o Supremo Tribunal Federal revogou, e se resolve com o barateamento de campanhas, né? E isso, o que estão fazendo lá em Brasília é o oposto. Não vai passar nada, porque o povo brasileiro reagiu a tempo, mas você fazer, parece uma bofetada no rosto de um povo desempregado, sofrido, né, cobrando mais impostos, gasolina sobe, todo mundo tem que fazer sacrifício, o governo diz, e é o que a gente vê é os políticos aumentando aos bilhões o dinheiro para eles próprios. Isso é um negócio completamente sem fundamento, embora a gente possa discutir no futuro, né, qual é o equilíbrio, mas o que precisamos agora é baratear as campanhas e tentar proteger a representação para que os deputados sejam do povo e não dos donos do dinheiro que compraram seus mandatos. Ministro, agradecer a sua participação, a boa entrevista, boa sorte nessa caminhada e a sua saudação final ao povo da Paraíba que nos escuta na maior rede de rádios nesse momento. Muito obrigado, meu irmão, aí pelo privilégio. Eu tenho um carinho, sem querer, que sempre foi correspondido pela gente querida da Paraíba. Temos a mesma identidade cultural, o mesmo sofrimento e a mesma raça para não abater a cabeça e enfrentar a luta com olhar para o futuro. E é isso que eu quero dizer para o brasileiro que está sofrendo hoje. Vamos transformar nossa depressão em revolta, em luta e na confiança que se a gente se unir ao redor de um projeto, o país vira esse jogo. Tá aí a nossa conversa com o ex-ministro, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ao vivo. Eu vou pro intervalo, graças ao amigo Adelso Barbosa que tá aqui conosco, captando tudo da entrevista, fazendo um belo trabalho de cobertura aqui das entrevistas todos os dias no Correio da Paraíba. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo? Eu só queria fechar pro nosso ouvinte que tá em casa, essa série de entrevistas com os grandes nomes da política nacional tem possibilitado, João Costa, aos paraibanos de todas as vertentes políticas, as ideologias. Ontem nós conversamos com Ciro hoje, conversamos com Bolsonaro, conversamos com Dória, conversamos com Temer, enfim, dando aos paraibanos essa oportunidade de ouvir as ideias desses políticos nacionais e a partir desses entendimentos tomar o seu posicionamento. Verdade. Tem muita gente impressionada com a capacidade de argumentação de Dória, de Ciro com certeza agora, do próprio Bolsonaro que tem sua parcela de seguidores. Esse é um compromisso do jornalismo cidadão do Correio da Paraíba. 13h07. Já, depois do intervalo, eu tenho o deputado Wilson Filho, que já está aqui, é o nosso entrevistado, vai enfrentar aqui as perguntas da bancada do Correio Debate, e eu vou trazer aqui o que é que nossos repórteres têm nas peregrinações aí pela cidade, pelo estado.